Uma mulher foi morta numa tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Ela voltava para casa com uma amiga e foi baleada. Em 6 segundos, uma tentativa de roubo terminou em morte. Era quase 10 horas da noite quando a zona norte do Rio foi palco de mais uma cena de violência. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o ladrão vê o carro se aproximando e, armado, vai para o meio da rua. A motorista reduz a velocidade, mas não para. O assaltante então atira 2 vezes. O carro, desgovernado, bate em um poste. Os bandidos fugiram sem levar nada. Elaine Lorete de Campos, de 58 anos, foi atingida na cabeça. Ela foi socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital. Eliane estava no carro com uma amiga que foi atingida por estilhaços, recebeu atendimento médico e foi liberada logo depois. Elas tinham acabado de sair de uma aula de teatro e voltavam para casa na hora do crime. A família, muito abalada, preferiu não falar nada sobre o caso. Familiares estiveram no IML para a liberação do corpo. Elaine era professora aposentada e atriz. Ela deixou 2 filhos e um neto. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso e as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para a identificação dos assaltantes. A amiga da vítima, que é a principal testemunha, já foi ouvida. Um policial militar da unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro foi morto com um tiro na cabeça na zona norte da capital. Daniel Belarmino dos Santos tinha 42 anos. Um homem que passava de carro atirou na direção do carro da polícia em que estava o militar. Daniel morreu no hospital. Ele estava na PM havia 8 anos, era casado e tinha 2 filhas. Equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora fizeram uma operação na comunidade do Andaraí para tentar prender os envolvidos. A Polícia Federal fez uma mega operação contra uma quadrilha investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. Polícia Federal! Polícia! Foi assim que os agentes federais chegaram a uma das empresas dos suspeitos. Eles cumpriram 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o chefe do esquema era o empresário Francisley Valdevino da Silva, mais conhecido como o Sheik dos Bitcoins, de Curitiba. A investigação da Polícia Federal apontou que a quadrilha teria movimentado cerca de 4 bilhões de reais só aqui no Brasil. Os integrantes dela vão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Grande parte do dinheiro era usada na compra de imóveis de alto padrão, carros de luxo, roupas de grife e joias. A quadrilha aplicava golpes no Brasil e no exterior desde 2016. A investigação começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional feito pela Interpol. Propiciava-se o pagamento de rendimentos mensais de taxas muito atrativas aos clientes. Isso fez com que milhares de pessoas em território nacional investissem milhões de reais nas plataformas e nos serviços oferecidos. Por conta da grande quantidade de valores investidos, isso permitiu que o golpe se desenvolvesse por mais de anos, até recentemente, quando o dinheiro foi basicamente gasto e a organização criminosa não possuía mais recursos para pagar os rendimentos mensais. Segundo a polícia, o brasileiro investigado possuía mais de 100 empresas abertas aqui no país vinculadas a ele e contava com a ajuda de pessoas da família para cometer as fraudes. Elas se passavam por funcionários das empresas e se apropriavam dos valores investidos pelas vítimas. No total, o grupo agiu em mais de 10 países, inclusive nos Estados Unidos. Barras de ouro, dinheiro, relógios de grife, motos, triciclos e jet skis foram apreendidos. Entre as vítimas estão jogadores famosos de futebol. Em Belo Horizonte, um esquema bilionário de fraudes no pagamento de impostos foi alvo de uma operação da Receita e da Polícia Federal. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas e escritórios de pessoas ligadas ao esquema. Os endereços ficam em condomínios e bairros nobres da capital mineira. Policiais federais e agentes da Receita apreenderam documentos, computadores, celulares e dinheiro em espécie. Com um dos investigados, foram encontrados mais de 160 mil em cédulas de real e moedas estrangeiras.
13 suspeitos tiveram as contas bloqueadas. De acordo com as investigações, o grupo de falsos consultores abordava donos de micro e pequenos negócios, alegando de forma enganosa que eles teriam direito ao ressarcimento de impostos. Com a posse dos dados das empresas, os golpistas fraudavam as declarações feitas no site da Receita. As empresas elas podem retificar e voltar para o status que estava antes e pagar o tributo devido, sem multa e sem representação fiscal para fins penais. Só em Minas Gerais, o prejuízo aos cofres públicos é estimado em 44 milhões de reais. Mas a Receita acredita que o rombo pode chegar a 1 bilhão e 400 milhões, já que os suspeitos agiam em todo o país. Eles podem responder por estelionato e associação criminosa. Um homem foi resgatado depois de ficar 24 horas num cativeiro na região metropolitana de São Paulo. Ele é mais uma vítima do golpe do falso encontro. A Polícia Civil resgatou a vítima em um cativeiro na cidade de Barueri. O engenheiro de 33 anos foi sequestrado depois de marcar um encontro com uma mulher por um aplicativo de relacionamento. Mas, na verdade, tudo era um golpe para atraí-lo. Ele foi abordado por 3 criminosos e mantido com braços e pernas amarrados por 24 horas, além de ter sido forçado a fazer transferências bancárias, totalizando o valor de R$10 mil. Segundo a polícia, o cativeiro foi descoberto depois de outra vítima ter sido resgatada na região. Um homem que estava no local foi preso em flagrante. A divisão antissequestro da Polícia Civil investiga o caso. É grave o estado de saúde de um dos alunos baleados por um colega de classe numa escola estadual em Sobral, no Ceará. Os médicos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral descartaram a cirurgia. Os exames vão confirmar se houve morte cerebral. Os outros 2 estudantes baleados durante o ataque já receberam alta. Na ação ocorrida ontem, o adolescente de 15 anos atirou com uma pistola em 3 colegas da mesma sala. Para a polícia, ele alegou ser vítima de bullying. Um atirador esportivo responsável pela arma usada no ataque e o pai do adolescente já prestaram depoimento. Foi enterrado em Pontal, no interior de São Paulo, o corpo da trabalhadora rural Alessandra Alves da Silva, de 39 anos. Ela morreu depois de inalar um gás tóxico que se espalhou pelo município na terça-feira à noite. Ainda não se sabe de onde a substância vazou. Quase 100 pessoas tiveram que procurar atendimento médico. 3 estão internadas fora de perigo. Peritos da Polícia Civil e técnicos da Companhia de Saneamento Ambiental investigam o caso. Na zona leste de São Paulo, uma mulher atirou nas costas do namorado. Ela teria descoberto uma traição. Ela tentou fazer outros disparos ainda, logo em seguida, mas a arma aparentemente travou. O homem também foi ameaçado com uma faca. Os vizinhos chamaram a polícia e o homem foi socorrido. O estado de saúde dele não foi divulgado. A mulher está foragida. Em Fortaleza, um homem foi preso depois de atropelar uma criança. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de aplicativo atingiu a vítima de 5 anos que atravessava a rua na faixa de pedestres em frente à escola. O motorista de 67 anos chegou a sair do carro, mas fugiu sem prestar socorro. Ele foi localizado e preso em flagrante por tentativa de homicídio culposo qualificado. A criança, que teve uma fratura no braço, passou por cirurgia e está internada. O quadro Casos de Polícia relembra agora uma série de crimes que aterrorizaram moradores de Contagem, na Grande Belo Horizonte. O estuprador e assassino escolhia as vítimas com frieza e seguindo um padrão. Ele foi condenado a mais de 160 anos de prisão, mas nunca demonstrou arrependimento. A sequência de crimes do maníaco de Contagem começou em janeiro de 2009. A comerciante Adná Feitor Porto, de 34 anos, voltava do trabalho para casa quando desapareceu. O corpo foi encontrado uma semana depois em uma estrada de terra no município de Sarzedo. O veículo dela foi abandonado em outra região. 3 meses depois, Ana Carolina de Assunção, de 27 anos, desapareceu depois de ser abordada quando ia buscar a mãe de carro na loja da família. Ela estava acompanhada do filho, de 1 ano. O veículo foi localizado horas depois. O menino encontrado vivo dentro do carro, em cima do corpo da mãe.
Os dois casos ainda eram investigados quando a empresária Maria Helena Lopes de Aguiar, de 48 anos, também foi assassinada. O corpo foi abandonado em uma estrada de terra em Nova Lima. A contadora Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, de 35 anos, foi enforcada com o colar que usava. Na Edna, eu pedi para fazer o DNA de todas as vítimas, de todos os suaves que foram coletados, né? Aí chegou-se que era o mesmo assassino. A quinta e última vítima do maníaco foi a estudante Natália Cristina de Almeida Paiva. O corpo foi encontrado 22 dias após o desaparecimento em uma mata na região de Ribeirão das Neves. A mulher de 27 anos foi enterrada como indigente e o reconhecimento só foi feito após a exumação. A sequência de crimes com características parecidas se tornou um mistério para a polícia. As vítimas eram abordadas na região do bairro Industrial, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. Depois, eram estupradas e estranguladas até a morte. Muitas vezes você não consegue enxergar um laço que una essas vítimas. Mas, quando a polícia percebe que existe alguém desejando matar pessoas em série, aí sim é muito importante que uma equipe especializada dedique o máximo de tempo possível para encontrar rapidamente esse marginal, pois ele não para de matar. Um detalhe que chamou a atenção da polícia foi que as vítimas eram encontradas sem o celular. Os aparelhos foram rastreados. Os investigadores identificaram a região onde eram usados após os crimes e chegaram até a casa do assassino, próximo aos locais onde ele sequestrava as mulheres. Marcos Antunes Trigueiro, na época com 32 anos, foi preso em janeiro de 2010, junto com a esposa. Um desses celulares ele presenteou a esposa, que negociou. E aí a polícia conseguiu, através da rede telefônica, fazer essa localização e descobrir onde que esse aparelho estava. E eles chegaram nele. Durante o depoimento, os investigadores perceberam que o suspeito usava uma bolsa coletora de fezes. Era mais um indício de que Marcos Antunes seria mesmo o autor dos crimes. Nesse interrogatório eu senti um cheiro violento de fezes, né, professor? Meu irmão, o que está acontecendo? Está com medo assim? Aí eu toquei a mão nele e falei, pô, sentiu a bolsa, né? Agora eu já sei porque o carro da Ed já estava cheio de fezes. O assassino acabou confessando os crimes. A perícia comprovou que o sêmen encontrado nas vítimas era de Marcos Antunes. 6 dias depois da prisão, a esposa dele foi solta. Eu sinto a mesma dor que as famílias estão sentindo também. Deixa ela passar agora. Deixa ela levar embora, eu não sabia. Marcos Antunes Trigueiro foi julgado e condenado pelos abusos sexuais e mortes das 5 vítimas. No último julgamento, em 2018, ele foi sentenciado a 30 anos e 5 meses de prisão pelo estupro, homicídio e ocultação de cadáver da comerciante Adná Porto. No total, as penas do maníaco de Contagem somam mais de 160 anos, mas, pela legislação brasileira, ele vai ficar no máximo 30 anos preso. Para a defesa, Trigueiro deveria ser considerado inimputável, ou seja, ele teria doenças mentais e não poderia ser penalizado. Se eles tivessem trabalhado dessa forma, o Trigueiro ia ser acompanhado num hospital de custódia, né? Num hospital de tratamento, tudo. Não ia ter o risco de retornar à sociedade. O advogado acredita também que episódios marcantes da infância de Marcos Antunes podem ter contribuído para o padrão de comportamento que levou Trigueiro a praticar os crimes. A psiquiatria diz que quem é psicopata tem o hábito de fazer xixi na cama até mais tarde. Era o caso dele, de fato. Quando ele fazia esse xixi na cama, o pai dele amarrava o pênis dele a noite inteira, né? Não sei de que forma. E fazia com que ele fosse até a escola com um colchão fedendo urina, né? Para todos verem, né? Então, assim, uma cena bem humilhante. Serial killer e maníaco sexual geralmente são pessoas consideradas psicopatas. O exame criminológico feito na fase judicial acaba constatando que essas pessoas nasceram com um defeito no DNA. Ou seja, elas não têm empatia com o próximo e cometem crimes em série. Esse tipo de gente, como não tem tratamento médico para tratar da sua insanidade mental, deveriam permanecer o maior número de anos na cadeia. O maníaco de Contagem está preso há 12 anos e meio na penitenciária Nelson Hungria, na Grande BH. Ele passou por uma avaliação psicológica no Instituto Médico Legal. E chegou à conclusão que ele é um cara normal. É que o cara tinha essa
compulsividade de estuprar as vítimas. O prazer dele era esse, é estuprar as vítimas e depois matar. O Brasil cumpriu mais uma etapa no processo de entrada na OCDE. Em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou dos avanços. De Brasília, ao vivo, o repórter Igor Damasceno tem as informações. Boa noite, Igor. Oi, Lacombe. Boa noite a você, a Érica, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O Brasil formalizou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um memorando que detalha as exigências que já foram cumpridas e o que ainda o país precisa fazer para ingressar de vez no organismo internacional, um grupo que representa 38 dos países mais ricos do mundo. Para ter chance de acesso a esse grupo, o Brasil precisa cumprir uma série de exigências, principalmente nas áreas da tributação, governança, finança, desenvolvimento, meio ambiente. A presença na organização abre a possibilidade de o Brasil conseguir créditos internacionais a juros bem mais baixos, além de aumentar a credibilidade com investidores internacionais. Esse memorando, finalizado hoje pelo Brasil, equivale a um relatório de governo, o qual é avaliado o nível de alinhamento entre as políticas e práticas do país e da OCDE. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, diante do cumprimento dessas exigências, o processo de adesão, que em média demora cerca de 5 anos, para nós pode ser bem mais rápido. Vamos ouvir o que disse o ministro da Economia. É uma etapa importantíssima que está sendo concluída agora, porque são 230 instrumentos, na verdade são 258, mas 230 são definidores, são como se fossem exigências para que o Brasil possa ter o acesso. E desses 230, o Brasil já preencheu 108, tem 45 sob aprovação, que devem ser aprovados, porque o Brasil participou intensamente de todas as negociações, são, como se disse aqui, são 900 técnicos nossos, todos os ministérios, todo mundo envolvido nisso, e faltam, então, 77 que seriam os novos. E essa porta de entrada, eles nos dizem, o secretário-geral da OCDE, o secretário Matias Corman, diz que o Brasil, ele não pode dizer isso abertamente, mas ele insinua que o Brasil está bem à frente dos demais candidatos. O presidente Jair Bolsonaro participa de um encontro promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. O repórter Rodrigo Cabral acompanha esse evento, tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O evento terminou há pouco aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Nesse encontro, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o empresário Flávio Roscoe, manifestou apoio da entidade ao presidente Jair Bolsonaro na campanha pela reeleição e entregou ao presidente um conjunto de propostas do setor produtivo para diversas áreas, entre elas tributária, trabalhista, meio ambiente e tecnologia. O presidente teve um encontro reservado também e também participaram desse evento governadores que já manifestaram apoio a ele no segundo turno das eleições. Romeu Zema, aqui de Minas Gerais, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, do Distrito Federal e Antônio Denário, de Roraima. Todos foram reeleitos no último domingo, no primeiro turno das eleições. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo dele está no caminho certo e destacou números positivos da economia. Bolsonaro retorna a Belo Horizonte já na próxima semana, vai participar de um evento, um encontro numa igreja evangélica. Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores e é considerado pela campanha do presidente um estado estratégico pela reeleição. Antes de viajar aqui para Belo Horizonte, Bolsonaro recebeu o apoio também de mais de 200 deputados federais eleitos para a próxima legislatura e se encontrou ainda com mais 4 governadores que também vão ajudar na campanha do segundo turno. Os governadores foram ao Palácio da Alvorada manifestar apoio. Estiveram presentes Gladson Cameli, governador reeleito do Acre, Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, de Mato Grosso e Antônio Denário, de Roraima.
Também participaram do encontro os candidatos aos governos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que vão disputar o segundo turno. O governador de Goiás afirmou que o apoio ao presidente tem como objetivo dar sequência a um trabalho de sucesso realizado nos últimos 4 anos, graças à parceria entre governo federal e estado. Nós fizemos a regionalização da saúde, algo jamais visto no nosso estado. Ampliamos a nosso atendimento na área da educação como sendo referência nacional. Então, o povo goiano, em nome de todos aqueles 7.200.000 goianos, trago aqui o abraço e o apoio e a certeza que o senhor terá lá uma vitória ainda maior no segundo turno. Mais cedo, Bolsonaro recebeu mais de 200 deputados eleitos para a próxima legislatura. Ele lembrou que o apoio parlamentar é uma sinalização de que será mais fácil aprovar propostas num eventual segundo mandato. Caso seja reeleito, temos mais agilidade e facilidade de aprovarmos projetos de interesse do nosso Brasil. Fiz agora, usando a palavra, um breve retrato do que nós fizemos e de algumas propostas nossas para o futuro também. E também falamos, obviamente, em eleições para o próximo dia 30. Que conversem com todos e todas para buscarmos convencer as pessoas que não votaram, se abstiveram ou estão do outro lado da verdade. O presidente ouviu da bancada feminina a promessa de divulgar ações do governo, como o Auxílio Brasil e o crédito consignado para quem recebe o benefício. Essas deputadas que estão aqui, todas elas estarão mobilizadas nos seus estados para levar a verdade do que esse governo tem feito pelas mulheres do Brasil. O maior programa de distribuição de renda, o maior programa de acesso a microcrédito tem sido feito por este governo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do primeiro ato de campanha na rua para o segundo turno das eleições. Ele acompanhou uma caminhada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ponto de encontro foi em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço político de Lula. Ao lado do vice Geraldo Alckmin e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, o petista acompanhou a caminhada em uma caminhonete. Num trajeto de quase 2 quilômetros, o grupo percorreu as principais ruas da cidade até a Praça da Matriz, onde o candidato discursou. Estamos aqui numa disputa. Outra vez, nós fomos para o segundo turno. E é a primeira vez que a gente vai para o segundo turno em São Paulo, junto com o candidato a presidente da República. Em 2002, acho que também foi eu e o Genuíno perdeu para o Alckmin. Mas bem, por que nós estamos aqui agora? Nós estamos aqui agora porque nós queremos recuperar o Brasil. Nesta quinta-feira, o petista recebeu apoio de economistas que participaram da criação do Plano Real em 1994 no governo de Itamar Franco. Armínio Fraga, Pedro Malan, Pércio Arida e Edmar Baixa divulgaram uma nota conjunta declarando voto em Lula. À tarde, Lula se encontrou com políticos do PSD, entre eles o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em entrevista, Lula disse que é contra o teto de gastos, mas afirmou que, caso seja eleito, terá a responsabilidade com as despesas públicas. Para mim, responsabilidade fiscal não tem que estar numa lei, tem que estar na responsabilidade do dirigente. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que recebe. Mas todo mundo sabe que se você tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, você pode fazer a dívida, porque esse próprio ativo se paga. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, apresentou um projeto para punir empresas de pesquisas que divulgarem levantamentos com erros acima da margem anunciada. O deputado propõe punições para os estatísticos que coordenarem as pesquisas, os gestores do instituto e da empresa que encomendar o levantamento. As penas podem ser de 1 a 2 anos e meio de prisão quando o erro não for intencional, ou de 4 a 10 anos se ficar comprovada a intenção de divulgar os dados falsos. O projeto prevê ainda que as empresas de comunicação não poderão mais escolher as pesquisas que querem divulgar. A empresa que desejar divulgar pesquisas terá que divulgar, daquela pesquisa que ela pretenda divulgar, todas as demais que foram registradas no mesmo dia e no dia anterior.
Então não vai mais ter, como nós temos hoje, um veículo de comunicação que só divulga a pesquisa dele e não divulga as demais pesquisas também registradas. Porque se o objetivo do veículo é informar a população, ele vai divulgar todas as pesquisas que estão registradas naquele mesmo período. A medida é mais uma reação aos erros cometidos pelos institutos de pesquisas no primeiro turno das eleições. Levantamentos chegaram a apontar uma diferença de 14 pontos percentuais entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e Jair Bolsonaro, do PL. Na eleição, a distância entre os dois foi de pouco mais de 5 pontos percentuais. Um erro bem superior à margem de 2 pontos anunciada pelos institutos. Nas disputas estaduais, a situação não foi diferente. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apareceu nas pesquisas 8 pontos atrás de Fernando Haddad, do PT. No final do primeiro turno, ficou 6 pontos à frente, um erro de 14 pontos percentuais. Para o líder do governo na Câmara, esse tipo de erro tem o objetivo de desestimular o eleitor. Uma indução à formação de opinião pública que pode estar ocorrendo mal intencionadamente, com objetivos. Primeiro, prejudicar um candidato que, quando o eleitor percebe que não tem chance, o eleitor migra, o voto útil, que tanto se fala, migra para outro candidato, e aí o resultado da eleição é alterado, ou especulação no mercado financeiro. A cidade de São Paulo registrou mais uma morte por meningite. Desde o início do ano, são 10 óbitos pela doença só na capital paulista. A repórter Joyce Mafezoli tem informações ao vivo para a gente. Boa noite, Joyce. Oi, Érica, boa noite a você, Lacombe, boa noite a todos. A vítima é um jovem de 22 anos que morava na zona norte da capital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que outro caso foi registrado entre segunda e terça-feira desta semana, uma mulher de 20 anos. Ainda de acordo com a Secretaria, os casos são isolados, não tem relação com o surto da doença na zona leste da cidade. Na região foram registrados 5 casos e uma morte entre 16 de julho e 15 de setembro. Um surto é considerado a partir de 3 casos do mesmo tipo de bactéria, num período de 3 meses e numa mesma localidade. Com os 2 novos registros, a capital soma agora 58 casos de meningite e 10 mortes desde o início do ano. Lembrando que bebês entre 3 e 12 meses devem ser vacinados contra a meningite C. Já para outros tipos da doença, o imunizante deve ser aplicado em adolescentes de 11 a 14 anos. Apenas em situação de surto, a vacina é aplicada em adultos. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. No Pará, a Secretaria Estadual de Saúde investiga um caso suspeito de poliomielite. O vírus foi identificado em exames feitos num menino de 3 anos. A paralisia infantil está erradicada do Brasil desde 1989. O Ministério da Saúde foi notificado e acompanha o caso. Bom, nós estamos no mês de incentivo à prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa alerta para a importância do diagnóstico precoce de uma das doenças que mais matam mulheres aqui no Brasil. A Michele descobriu um câncer de mama há 2 anos enquanto dormia. Estava dormindo um dia, me virei de lado. Quando eu me virei, eu senti uma pontada muito forte. É como se fosse um choque. E aí a nossa reação é colocar a mão. E na hora que eu coloquei a mão, eu senti um nódulo. Atualmente, ela faz acompanhamento e tratamento médico. Quando a gente termina a químio e a rádio, não quer dizer que a gente terminou o tratamento. A gente terminou esse tratamento mais pesado. Só que aí vem a outra parte, né? No meu caso, é a hormonioterapia. Mas eu tomo um comprimidinho desse tamanho, minúsculo, todos os dias. E esse remedinho pequenininho, ele causa muitos efeitos. Já a Maria descobriu um tumor na mama há pouco tempo, em estado inicial. Já tenho, não é, as informações da médica que será muito simples o tratamento, sem muito sofrimento. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, apenas em 2022 foram estimados mais de 66 mil novos casos. Aqui, neste hospital especializado no tratamento oncológico, na comparação com os primeiros semestres de 2020 e 2022, houve um aumento de 31% no número de exames na área de mastologia. Em 2021, não houve contagem por conta da pandemia.
Mulheres de qualquer faixa etária podem desenvolver o tumor. Especialistas alertam que o cuidado redobrado com a saúde, conciliando exames preventivos com autoexame, fazem toda a diferença. O Outubro Rosa é uma data super importante, né? Mas o outubro ele vem como um destaque, né? Ele serve como se fosse um gatilho mental que ajudasse a mulher a lembrar de fazer os exames, né? O rastreamento do câncer de mama faz com que a gente consiga identificar lesões cada vez mais precoces. Vale lembrar que os cuidados preventivos também são essenciais. A gente ter uma vida saudável, uma qualidade de vida com peso controlado, uma dieta saudável e também diminuindo cada vez mais a ingesta de bebidas alcoólicas, faz com que a gente reduza as chances de desenvolver o câncer de mama. Rede TV News de volta. O governo federal diz que é falsa a afirmação sobre corte de recursos na área da educação. Numa entrevista coletiva em Brasília, o ministro Victor Godoy explicou que foi feito apenas um bloqueio e que o dinheiro será liberado nos próximos meses. O bloqueio de R$1 bilhão na pasta da educação, segundo o ministro, é para que o governo federal não extrapole o teto de gastos públicos. A medida foi necessária por causa de um aumento na previsão de gastos com aposentadorias do INSS. Victor Godoy afirma ainda que o governo federal não cortou recursos para a educação. Não há redução no orçamento das universidades federais, não há por que dizer que vai faltar recurso, que vai ter paralisação em Universidade Federal e Instituto Federal. Nós tivemos uma limitação na movimentação financeira. Isso é um ajuste operacional que é feito no orçamento, isso é comum que seja feito, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda de acordo com o MEC, os valores bloqueados poderão ser revertidos caso o próximo relatório de despesas do Ministério da Economia aponte redução de gastos. O documento será divulgado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes no final de outubro. Victor Godoy também disse que as universidades e os institutos federais vão ter o apoio do governo sempre que for necessário. Inclusive, tenho recebido vários reitores que trazem situações específicas de necessidades. Nós tivemos, eu trouxe aqui, nós tivemos na Unipampa, por exemplo, um incêndio no laboratório veterinário, nós repassamos R$500 mil para apoiar. Na Universidade Federal de Viçosa, nós repassamos R$1,5 milhão em decorrência dos alagamentos das chuvas em Minas Gerais. O contingenciamento de gastos de quase R$3 bilhões já havia sido anunciado pelo governo federal no final de setembro. No entanto, o Ministério da Economia ainda não tinha decidido quais ministérios teriam recursos bloqueados. Com a decisão tomada, além da educação, a pasta da saúde também sofreu contingenciamento. O governo federal ressaltou, no entanto, que o dinheiro bloqueado é de gastos não obrigatórios. A explicação dos dois ministérios atende a um pedido de universidades federais que temiam corte de gastos. O governo ressaltou que não irá diminuir verbas e que o montante será investido nos próximos meses. O governo federal divulgou novas regras para bloquear os benefícios pagos pelo INSS em caso de suspeita de fraude. Se for identificada uma irregularidade no cadastro, o pagamento vai ser bloqueado imediatamente. O beneficiário será notificado e terá um prazo de 30 dias para se defender se morar em área urbana e 60 dias se for morador de área rural. Depois de encaminhada a defesa, o INSS terá 30 dias para analisar a situação. Se o beneficiário não apresentar defesa ou se ela for rejeitada, o benefício ficará suspenso. A Caixa Econômica Federal lançou o programa Você no Azul. Serão oferecidos descontos de até 90% para empresas quitarem dívidas com o banco. O programa quer atingir 4 milhões de clientes inadimplentes e quase 400 mil empresas. Segundo a Caixa, 70% das dívidas são de até R$5 mil. A porcentagem do desconto será avaliada caso a caso e a negociação feita inclusive pelos canais digitais, como o aplicativo Caixa Tem. Se o cliente quiser parcelar, o desconto será menor. A medida vale, por exemplo, para quem deve no cheque especial e cartão de crédito. Não estão incluídos débitos da habitação e de crédito para o setor do agronegócio. Durante o lançamento, a presidente do banco, Daniela Marques, falou sobre a possibilidade de uso do crédito consignado com recursos do Auxílio Brasil para o acerto de contas. A gente em breve vai estar operacionalizando o crédito consignado ao Auxílio Brasil de forma muito consciente,
como apoio para substituir essa dívida mais cara por uma mais barata. Estamos fechando ainda a taxa, mas iremos operar abaixo dos 3,5% regulamentados como teto na portaria. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, até amanhã. Boa noite, a gente se encontra amanhã.